também não sei de onde surgiu isso, mas eu quero te perguntar, porque tem que perguntar para amiga essas coisas. Questão do desfraude. Sim. Um monte de gente vem falar para mim, não, porque desfraude é de TO. Mas peraí, tem questões também, tem músculo, tem Uhum. questões motoras. Uhum. Gente, questão, por exemplo, de esfíncter, né, controle esfincteriano, estimulação muscular, por exemplo, de idoso, tem uma área da físio que trabalha com isso, né? Uhum. Estímulos, por exemplo, nas idosinhas, para não ter, Uhum. ter, não Não ter vazar. disfunção urinária, Uhum. né? Várias Uhum. questões, tem vários tipos de tratamentos hoje, né? N coisas. Eu sei que tem uma questão sensorial, que tem uma questão comportamental, mas, por Sim. exemplo, eu vejo muita dificuldade aí pelas minhas andanças, de crianças com autismo, que tem a hipotonia, que a gente já sabe aí que mais de Sim. 30 e poucos por cento, 60% aí, Sim. dependendo do estudo, traz a questão da hipotonia. E estas regiões têm músculos que Uhum. precisam também estarem, Sim. né, bem desenvolvidos para poder serem utilizados pelos outros sistemas, né? Aham. Porque não adianta eu falar, pensar e ter segura e meu Aham. músculo não vai, né, por conta de N problemas aí, principalmente da hipotonia muscular. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Perfeito. Se a gente for parar para pensar mesmo em todas as etapas do desfraude, o desfraude é coisa até de fono, né? Porque a gente precisa pensar que para a gente fazer o desfraude com a criança, essa criança precisa apresentar sinais de prontidão. Tem crianças que apresentam sinais de prontidão com 2 anos. Tem crianças que apresentam sinal de prontidão com 5 anos. O esperado é que até entre 2 anos e meio a 3 anos de idade, esse desfraude numa criança típica aconteça, Uhum. ok? E aí, Cora, quais são esses sinais de desfraude? A gente começa sempre com o desfraude diurno. Então, a criança acordar com a fralda seca, a criança compreender a função do banheiro, a criança conseguir verbalizar, seja de forma verbal ou não verbal, que fez xixi ou que fez cocô, e aí entra a fono e a comunicação, porque ainda que a criança tenha um atraso de linguagem, ela pode saber mostrar isso na comunicação aumentativa, Sim. né? Ali no pod, nas fichinhas, no tablet de comunicação. A criança se sentir desconfortável com essa fralda cheia, a criança ter controle de esfíncter, a criança ter um intervalo e uma rotina de xixi, de cocô, porque geralmente a criança a cada 5 minutos faz um pouquinho de xixi. O tempo inteiro que a gente olha a fralda tem xixizinho. Começamos a olhar a fralda e tá ficando no intervalo de 40 minutos, 1 hora, quando faz esse xixi, quando faz esse cocô, a criança mostra. Então, vejam que são vários os sinais de prontidão para esse desfraude. Então, o profissional da parte motora é extremamente importante. Se a criança não consegue caminhar até o banheiro, se a criança não consegue ficar em pé, se a criança não consegue baixar a Sentar, escada né? do equilíbrio, se a criança não Sentar. consegue sentar e levantar, entende? Então, se a gente for parar para pensar, porque a gente sempre precisa pensar que estamos falando de uma criança e de um neurodesenvolvimento amplo. Falei disso agora há pouco, né? Então, essa criança desenvolve motor, cognição, comunicação, sensorial. Então, algumas dessas habilidades é a soma desse desenvolvimento global. O desfraude é um deles. O Sim. desfraude é um acontecimento que envolve diversas domínios, né? Então, essa criança. Ah, ok, a criança fala que fez cocô, mas essa criança não anda, tem um atraso, essa criança não tem força para subir a calça. Entende? Então, enfim, a gente tem criança com, enfim, alguns diagnósticos que a criança tem dificuldade na marcha, que a criança tem dificuldade. Como é que a gente vai fazer o desfraude? Não tem como. Entende? Exatamente. Então, a gente precisa fazer uma avaliação dessa criança, esse desenvolvimento global, e pensar nesses sinais de prontidão. As mães são muito ansiosas.
Eu vejo muitas mães colocando o carro na frente dos bois. E aí o que acontece é que o boi passa por cima do carro, ainda amassa o carro e a mãe fica sem o carro e sem os bois, tá? Então, eu vejo mães que traumatizam as crianças pela ansiedade. O tal do vou te colocar um pouquinho, fica 5 minutos, aí bota a criança para assistir o tablet no vaso, e a criança fica lá, aí a criança fica lá assistindo o tablet no vaso, quando a criança levanta, que a mãe desiste, a criança vai para trás da cortina, agacha e faz cocô. Ah, isso é um outro sinal de prontidão. A criança tem um ritualzinho do cocô, sabe? A criança sempre vai ali para o cantinho fazer um cocô. Ela vai para trás da cortina, ela vai para trás do sofá, ela entra no quarto dela para fazer o cocô. Isso é um sinal de prontidão. E uma outra coisa estejam certas desse momento. Porque as crianças com autismo, por exemplo, que têm ritualização, aí precisa, inclusive, do psicólogo para ver essa questão do comportamento, porque às vezes a criança tem os sinais, mas por uma questão de ritual, a criança só faz cocô se tiver com a fralda do lado da cama, agachada entre a cama e o guarda-roupa, por uma questão de rigidez e ritualização inerente do diagnóstico, não por uma questão motora nem sensorial, nem de Exatamente. cognição, entende? Então, é por isso que a gente tem que olhar, e aí, ok, decidi que eu vou fazer o desfraude, a criança, aí você tem que ter uma boa orientação, porque se você faz o desfraude no momento errado, a criança chora, e você regride, você reforça um comportamento de chorar para fuga dessa demanda, e aí, quando você for tentar fazer, vai ser pior ainda, porque você selecionou um comportamento, uma topografia diferente, a criança não vai começar por esse choro para tentar, enfim, assim por diante, né? Então, são muitos fatores, por isso que é importante a gente saber analisar esses fatores. Cora, mas quem é que vai me dizer? Geralmente, quem avalia esses processos é o TO, mas não quer dizer que só vai depender do TO, depende de cada criança. Exatamente. E é uma equipe junta, né? Porque aí tem Sim, que sempre. a galera, porque tem que ter, e aí uma coisa que escreveram, né? Uma questão que escreve aqui, né? É que você fala muito bem essa questão da família, né? Precisa ter a família, é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A família ela precisa ser parceira. A família é o segundo, sempre segundo não, o primeiro terapeuta, né? Porque a família Sim, está ali 24 horas. A sim. gente, né, pega 1 hora, dependendo, né, do qual tipo de tratamento. Mas a família tem que ser, acho que no desfraude, a família tem que ser muito parceira. Muito. Porque é aquela questão, né, que a gente sempre fala dentro da análise do comportamento, a generalização, a Uhum. tal da generalização, né? Sim. É muito interessante quando eu dou as minhas supervisões para as famílias, eu falo para eles: "Tá, que lindo fazer dentro de 4 paredes, mas se ele não faz lá fora, para mim não serve. Não Por adianta, que que exatamente. adiantou?", né? Para mim não, eu não fico só feliz se o menininho tá lá dentro de 4 paredes lá da sala da fisio, Sim. na motricidade, faz todos os exercícios, mas ele não consegue fazer na escola, ele não Uhum. consegue subir no parquinho, né, ele não consegue, Sim. estar ali com outras pessoas em outro ambiente. Então, para mim, isso não, né, é um trabalho que a gente fala: "Nossa, a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho", porque Uhum. a vida dele não vai ser dentro de 4 paredes, né, Não. precisa generalizar. E acho que a questão do desfraude, ela é de extrema importância desta participação da família, né, Sim, precisa sim, demais. E o treino, eu sei que é uma coisa que você fala muito super bem também, a questão do treino parental, né, sim. da gente treinar essas famílias, todas as nossas áreas, gente, na terapia ocupacional, na fisio, na fono, em todas as áreas, Sim. treinar as famílias, porque eu não sei o que acontece com muitos terapeutas que ficam com medo da família, né? Ai, não vou ensinar, senão, né? Mas tem que ensinar. Tá chegando Senão as nada, férias, né? né? Tá chegando as férias, tem que fazer lá Aham. uma cartilha para fazer lá com a criança, né? Porque depois é retrabalho, Sim. né? Retrabalho. Então, assim, é importante, né? Trazer essa família como foco principal também, né? Como na Uhum. terapia, né? Sim. Porque a família, né, tem uma frasezinha do modelo centrado na família que diz que a família é
o local onde a criança está inserida antes, durante e depois da terapia. Então, Carol, o que eu percebo é que esses profissionais que têm esse receio da família é porque eles não estão seguros do que eles estão fazendo ainda. Então, se eu não estou segura do que eu estou fazendo, como é que eu vou orientar outra pessoa? Se nem eu sei bem ao certo o que eu estou tentando alcançar aqui, sabe? Então, precisamos estudar, porque o estudo traz segurança e a segurança nos traz conforto, e esse conforto nos deixa apto a passar essa informação para um familiar, porque nessa questão do desfraude, por exemplo, se tiver um escape, é a família que vai precisar limpar. Se for um escape num passeio, a família que vai precisar levar essa mochila cheia de roupa extra, entendeu? Então, assim, é um período que tem um custo alto para a família. Sim, Então, eu entendo que às vezes o pai quer que a criança desfraude logo, porque não aguenta mais comprar fralda, a criança já vai com 4 anos, e aí fica aquela pressão ali, mas eu preciso alertando eles, né, de que fazer na hora errada vai gerar um prejuízo social no sentido de que a criança vai fazer xixi pela casa toda, porque ela ainda não segura esse xixi, ela ainda não verbaliza esse xixi. Então, o trabalho, às vezes, né, de fazer esse desfraude na hora errada, o prejuízo disso é maior do que esperar um pouquinho ainda e comprar um pouco mais de fralda, sabe? Então, a família precisa ser orientada, porque ao longo da semana, se essa criança fica acordada ali 12 horas na semana, essa família tem 84 horas com essa criança. sim, Então, se eu oriento essa família tem inúmeras oportunidades de ensino, de generalização, de na hora do banho, né? Passa a esponja no barrigão, ai que barrigão, né? Encher balões. Então, eu falo assim: tá ensinando cor? Enche balão de água, bota no banho, porque você vai ensinar cores, você vai ensinar ações, joga o balão na parede, forte, ó, forte. Agora eu vou jogar fraquinho. Fraquinho. Então, na hora do banho, porque o banho eu vou ter que dar banho na minha filha todo dia, pelo menos 2 vezes no sim, dia. sim, Então, enquanto ele está ali no banho, eu estou aqui sentada e estou olhando para ele, pego um banquinho e estimulo jogar forte, jogar fraco, ou jogo balão azul. Entende? Então, a gente precisa orientar para que esse dia a dia seja mais leve, porque não é que a família tenha que ter horário de fazer terapia com a criança, é que nas atividades do dia a dia, essa família consiga trazer oportunidades dos objetivos que estão tentando ser alcançados no processo de terapia, né? Então, é essa ponte que a gente precisa começar a construir e mudar as nossas práticas. Porque, de exatamente. fato, são práticas aí que vêm sendo repetidas há alguns anos, e como tudo na vida, graças a Deus, as coisas evoluem.